Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é o professor Luiz Maurício. Estou gravando aqui a nossa aula para poder facilitar o entendimento de vocês, né? Pessoal do sétimo ano. Nós vamos estar trabalhando principalmente agora nesse primeiro trimestre a Idade Média, né? Só que eu acho que a gente tem que fazer uma revisão de algumas coisas do ano passado, né? Porque a gente teve todo o processo difícil, né, por conta da questão da pandemia, a ausência das aulas presenciais. Então, tudo isso trouxe aí para vocês um déficit muito grande, né? Perda de conteúdos. Então, eu acho que é importante a gente aí relembrar, né, ou para vocês, né, para muitos de vocês, efetivamente estudar, né, porque vocês não viram isso, né, no conteúdo de vocês, para que a gente possa, a partir de agora, do sétimo ano, a gente entender determinados processos históricos que vão acontecer dentro desse conteúdo específico do sétimo ano, tá? Então, como eu falei, destaquei, nesse início a gente vai estudar bastante a Idade Média, né, que foi um longo período de quase 1000 anos, né, praticamente 1000 anos. Então, muitos fatos aconteceram durante esse período. É lógico que a gente estuda de uma forma muito geral, né? Englobando muita coisa. É muito mais para a gente ter uma noção de como que era esse período, como que os seres humanos lidavam com o religioso, com a cultura, como viam, enxergavam o mundo. Então, essas são as nossas principais preocupações. Tá bom? Então, eu tenho um material aqui que eu vou compartilhar com vocês, que nós preparamos. Depois vocês vão poder ver com calma esse vídeo, né? Olha lá. Então, aqui é um slide que a gente preparou, tá vendo? Então, aqui a imagem é muito representativa, né? Então, isso daqui é uma imagem atual, mas que traz, né, que tem aí essas impressões desse período, né? Então, as fortificações, a questão dos castelos, esse modelo de arquitetura, né? Ele ainda é muito presente, né? No nosso imaginário quando a gente pensa em Idade Média, né? Então, é um período que ficou muito marcado, né? Principalmente por esse estilo arquitetônico, ó. A ideia do castelo, a ideia do cavaleiro, a ideia do rei, da princesa, né? Isso são coisas muito marcantes, né? A questão do camponês, né? As relações campesinas, o campesinato, tudo que envolve esse período, né? A gente sabe que a gente automaticamente nosso pensamento já se remete ao período medieval, tá? Só que antes disso, a gente entrar propriamente nesse conteúdo, eu acho que é importante a gente refletir sobre algumas questões relacionadas à disciplina história, né? Que vocês estudaram no ano passado, né? Mas afinal, né? A disciplina história, o que é, né? Para que serve? Por que estudar história? Para que estudar história? Qual é o sentido disso, né? Por que que os historiadores, esses profissionais, né, que são formados em história e que produzem esses conhecimentos, eles lançam o seu olhar sobre o passado, né? Porque o objeto de estudo do historiador não é o passado, é a ação do homem ao longo do tempo. Então, é lógico que o passado, né, os períodos, sejam eles remotos ou recentes, é uma variável importante, né, para os historiadores. Tempo, por exemplo, para a geografia, né, o geógrafo é o espaço, para o biólogo é o corpo, né, o corpo humano, o corpo dos animais, a constituição corpórea dos vegetais. Então, eles fazem essa análise, né, lançando seu olhar sobre a natureza. Então, cada ciência tem um objeto específico de estudo onde ela, né, ela produz o conhecimento, né, científico. No caso da história, a ação dos indivíduos, dos seres humanos, ao longo do tempo, tá? Então, olha lá. Aí eu coloquei aí algumas perguntas, né?
afinal, né? O que é a história? É uma ciência? É uma narrativa? É só contar o passado? É uma investigação? Posso dizer para vocês que é tudo isso aqui, né? Ele engloba todas essas questões. É uma ciência, tem a narrativa presente no conhecimento histórico. Ele, em parte, também tem essa ideia de olhar sobre o passado, então, contar o passado, né? E, sem sombra de dúvida, a ideia da investigação. Então, o historiador, ele é sempre um investigador, né? Não é à toa que a própria palavra história se remete à ideia de investigação. Olha lá, é uma palavra de origem grega, né? E significa o quê? Pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Então, a história pressupõe investigação, pesquisa, tá bom? Continuando, olha lá. E aí eu coloquei essa imagem que é bem representativa, né? Que é o Heródoto, que é conhecido como, né, o pai da história, que era um grego, né, que habitou a região da Grécia, principalmente a região de Atenas, né? E ele registrou, escreveu, produziu conhecimento sobre alguns fatos que aconteceram naquele período, guerras, né, a Guerra do Peloponeso. Então, ele, tudo aquele conflito que aconteceu, ele ia vendo, ia anotando, registrando, tirando as suas conclusões, e isso gerou livros, né? Por isso que ele acaba, né, sendo considerado como o pai da história, né? No Ocidente, né? O primeiro indivíduo que a gente tem conhecimento de que teve essa preocupação de registrar o passado, né? Como hoje faz um historiador, lógico que o método dele era diferente do que nós historiadores hoje fazemos, mas não tem problema, né? Ele teve essa preocupação. Por isso que ele é considerado o pai da história, esse primeiro historiador, né? Certo? Olha lá. Esse é um conteúdo que a gente também estudou no ano passado, que é importante, né? A história, ela tem uma divisão clássica, em períodos, né? Essa divisão a gente costuma dizer que é uma divisão francesa. Então, existem algumas críticas sobre essa divisão, né? Sobre uma série de coisas, né? Porque, só para vocês terem dimensão, aqui tem a pré-história, já começa o problema por aqui, né? Por que pré-história? Porque dentro dessa perspectiva que nasce no século XIX, né, essa divisão que vocês estão vendo, ela foi construída no século XIX, ou seja, há cerca de mais de 100 anos atrás, tá? Há cerca de 150 anos atrás. Então, há cerca de 150 anos atrás, os indivíduos construíram, né, elaboraram essa divisão da história. E aí tem algumas críticas sobre isso, né? Por quê? Porque naquele período, cerca de 1850, os historiadores naquele momento, os intelectuais, eles tinham uma forma de enxergar a história. E hoje ela foi ressignificada, né? Então, por exemplo, para eles, só existia história a partir do momento que você teve a invenção da escrita. O registro no papel escrito ou na pintura, né? Com um determinado código de letras, números, aonde você escreve ali, você narra determinados fatos, culturas, religiões. Então, para eles, antes, como não tinha escrita, não tem história. Por isso que o nome é pré-história. E aí, hoje, como nós, ao longo do tempo, né, os historiadores foram ressignificando essa ideia da fonte histórica. Então, por exemplo, por que que não tinha história? Porque não tinha escrita e não tinha o indivíduo, não é a ação do indivíduo no tempo, lembra que eu falei para vocês? Então, esses homens, que a gente costuma chamar de homens da caverna, né, do período paleolítico, neolítico, eles também são personagens históricos. Há história ali. Então, quando a gente fala, tem a ideia de pré, é o quê? Pré é uma coisa que vem antes, né? Então, isso é um equívoco, né, que permaneceu, que a gente até hoje usa, né? Então, todo aquele período antes da invenção da escrita, né, um longo período, né, que você tem ali o período do Paleolítico, onde os homens habitavam a região das cavernas, onde ele estava ali descobrindo o fogo, aprendendo a lidar com a natureza, descobrindo a agricultura, que foi um passo importante. Então, todo esse período é denominado de
pré-história. Aí você depois tem a antiguidade, né? A antiguidade é justamente, qual é o recorte? É o momento em que essas civilizações nascentes ali naquele período muito recuado descobriram a escrita, né? Então, é assim que os historiadores, né, de 1850, de 1880, nesse período do século XIX, eles vão dividir a história. Então, todos aqueles povos da antiguidade, os primeiros que tiveram ali, que há registro da escrita, né? E que foram encontrados, diga-se de passagem, porque quanta coisa a gente não encontrou até hoje, que ainda precisam ser, que ainda vão ser descobertas pelos arqueólogos, por outras ciências que não a história, né? Então, pode ser que a gente tenha mudanças nesse processo, né? Então, todos esses povos da antiguidade, desde esses que descobriram a escrita, seria o marco desse novo período que é chamado de antiguidade. E aí aqui tem um símbolozinho, né, clássico da antiguidade, que é justamente essas colunas aqui, né? As colunas são as famosas colunas lembrando a representação do mundo grego, mundo romano, né? Depois eu vou mostrar para vocês na imagem, né? Então, a gente já se remete logo ao período clássico, né? E aí a ideia da antiguidade. A antiguidade, ela vai até o momento que você tem a queda do Império Romano, tá? A partir da queda do Império Romano, você tem o início de outro período, que é o que a gente vai estudar agora, a Idade Média, tá? Então, teoricamente, o conteúdo do sexto ano ele vai mais ou menos ali na queda do Império Romano e no início dessa Idade Média. No sétimo ano, a gente pega a continuidade desse período da Idade Média e trabalha ele no primeiro trimestre. Quando a gente passa para o segundo trimestre do sétimo ano, a gente já entra nesse novo período aqui que se chama Idade Moderna, muito marcado por esse período dos reis. Por isso, olha a coroazinha aqui, com a cruz em cima, né? O cristianismo é um símbolo presente, né? Desse período, principalmente, né? Desde a Idade Média como da Idade Moderna. Aqui é o cavaleiro representando a Idade Média. E aqui a Idade Contemporânea, a gente tem aí um símbolo mais atual, né? Mas a Idade Contemporânea ela vem desde o início da Revolução Francesa. A gente tem aqui o computador, a informática. Por quê? Porque a ideia da Idade Contemporânea, a gente pensa, inicia-se na Revolução Francesa, 1789, aqui o ano, ó, 1789, e até os dias atuais. Olha essa linha aqui. A gente poderia colocar aqui, ó, 2021, tá? E aqui a era cristã, por quê? Porque no ano 1, olha lá, você tem o nascimento de Cristo, na antiguidade. Não é à toa que a região que Jesus habitou estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos controlavam aquela região, a região da Palestina. Certo, galera? Seguindo, olha lá, são imagens representativas, né? Aqui é uma imagem do filme, né, do Império Romano, é um filme famoso, né, de Hollywood, da década de 70, né? Aqui também, ó, as famosas bigas, né? Aqui as construções representativas, ó, da arquitetura, né, do Império Romano. Então foi um império que dominou, né, uma vasta região no mundo. Aqui o Coliseu, que também é um símbolo do Império Romano, aonde aconteciam os festivais, as lutas de gladiadores, né? Que inclusive toda a elite, né, romana, o Senado, o imperador também estava presente nesses espetáculos, né? E aí eu indico para vocês o filme Gladiador, né, O Gladiador, que é um filme que dá a dimensão para a gente muito boa sobre essa questão do Império Romano, tá? Olha lá. Olha o domínio desse império, né? Isso aqui é um mapa do domínio do Império Romano no ano 117, né? Então vejam que praticamente toda a Europa, né? Quase toda a Europa de domínio, uma boa parte da região do norte da África aqui, ó, que hoje a gente conhece como Egito, né? Ó, Marrocos, e aqui um bom pedaço também da região da Grécia, da Ásia, olha lá, a região toda ali, né, da Palestina. Por isso, aqui está aqui, ó, a região aqui judaica, ó, e aqui perto
da Península Arábica, né, justamente onde está a região de Israel. Por isso que aqui, ó, o território onde Jesus nasce é justamente uma região de domínio romano. Certo, pessoal? Seguindo. Então, aí é um quadro, né? Um quadro bem trevoso, nublado, né? Que seria o símbolo, né? É um quadro que foi pintado em 1836, mas que se remete, né, à invasão do Império Romano pelos bárbaros. Esse império, ele cai, apesar de ele ser muito grande, em determinado momento ele cai. Por isso que ele é o símbolo justamente do fim da antiguidade e o início da Idade Média, né? Então vejam aqui, né, os povos bárbaros chegando em embarcações, várias embarcações, e os romanos não conseguem resistir. Por quê? Porque o Império Romano já estava muito, nesse momento, né? No ano de 476, ele já estava muito decadente, né? Já estava numa situação muito em baixa, né? De crise, por várias coisas, várias questões, né? E aí, por isso que a gente tem esse marco, ó, a queda do Império Romano, o início da Idade Média. Aí eu coloquei, tá vendo? Ó? A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas. Os germânicos eram o que os romanos chamavam de bárbaros, né? Por que bárbaros? Porque não eram romanos, porque não tinham a cultura romana. Então, quem não tinha a cultura romana era bárbaro, tá? Então, ó, isso vai acontecer no século V, lembrando que, nesse momento, o Império Romano estava dividido em duas partes. Então, você tinha o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Tá? O Império Romano do Oriente continua, que é na Ásia, a capital. Hoje, a atual Turquia, né? Capital da Turquia, Istambul. Mas o império, né, a parte do império que é invadida, que era a principal, né, que é o Ocidente, onde está Roma, né, que era o centro nervoso, pulsante do Império Romano, esse vai ser invadido pelos bárbaros, tá? Então, ó, seguindo, olha lá. E aí são imagens representativas também do período medieval, muito clássico, né? Aqui a questão do campesinato, ó, né? As pessoas no comércio circulando, né? Então, e aqui é um livro, né? História medieval, essa questão da agricultura, a questão da terra, né? Isso vai ser um elemento muito importante para a gente poder pensar o período medieval, né? Não tinha dinheiro nesse período, tinha circulação de moeda, sim, mas o bem mais precioso vai ser a terra. Esse é o bem mais precioso, né? Então, é a questão de uma ruralização, isso vai ser muito forte, né? Principalmente nesse início da Idade Média, né? No período que a gente chama de Baixa Idade Média. Então, esse processo de ruralização. Então, esses bárbaros que vão invadir o Império Romano, eles vão constituir uma vasta região, um império. Isso vai ser fragmentado e, com o tempo, você tem um processo que a gente chama de descentralização política. Em Roma, tinha uma forte centralização através da figura do imperador romano e através de Roma controlando toda aquela região como capital desse império. No processo da Idade Média, com essas invasões bárbaras, você tem uma descentralização, ou seja, essa vasta região que estava sob controle de um único povo vai se fragmentar. Então, você vai ter vários pequenos reinos que vão se constituir na Europa, daí essa ideia da ruralização, né? Então, essas terras, você vai ter um processo ali de controle sobre essa terra. A gente vai ver bastante isso depois, tá? Isso é só uma introdução. Beleza, galera? Aqui é uma foto bonita, né? Representativa da arquitetura romana, né? Os famosos arcos, as colunas, né? Então, aqui é um mosteiro, né? Então, é muito presente esse modelo arquitetônico, ok? Aqui a questão da religião, a gente também vai ver depois, né? A hierarquia, né? Clerical, religiosa, a figura do Papa, dos monges, dos bispos e abades, né? O clero secular, o clero regular.
tudo isso também é algo muito importante, né? No entendimento sobre Idade Média, tá bom? É isso. Então, esse é só uma introdução, depois a gente vai dividindo esses assuntos, né, com vídeos bem pequenos, fez esse vídeo mais longo, né, para que a gente possa ter uma dimensão, fiz uma revisão com vocês também, para vocês poderem, para poder facilitar, né, por conta de tudo que aconteceu ano passado, tá bom? É isso, galera. Qualquer coisa, manda uma mensagem para mim, se tiver com dificuldade. Isso daí é só para a gente poder iniciar aí o nosso trabalho, começar a esquentar as turbinas, né? Porque daqui para frente ainda vai ter muita coisa para a gente poder estudar junto aí. Valeu? Forte abraço aí. Valeu, tchau, tchau.